Olá, minha aluna, olá, meu aluno. Estamos de volta para a quarta parte da nossa aula de noções propedêuticas de Direito do Trabalho, no nosso curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho do SES. E, meus amigos, vamos falar agora, neste bloco e no subsequente, especificamente sobre o tema dos princípios do direito do trabalho. E não é novidade para ninguém que nós vivemos nos últimos 10, 20 anos uma mudança de paradigma, uma mudança do modelo das relações jurídicas no Brasil. Sim, eu digo com liberdade, eu que sou um coroa, quando eu estudei na graduação no início dos anos 90, né, falar de princípios era falar sobre alguma coisa naquelas aulas de ED, algo subsidiário, algo, quando ele falava da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, hoje Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, algo assim apenas como uma bandeira de luta. E nos últimos anos, notadamente pelo fenômeno do ativismo judiciário, nós verificamos, sem sombra de dúvida, uma maior discussão, um maior reflexo, uma maior importância do tema dos princípios do direito. Cada vez mais se fala de uma eficácia direta de princípios, mesmo que não estejam positivados diretamente. Isto é algo importantíssimo. E se você me permite, sempre fazendo esses cortes da nossa aula, depois você dá uma pausa, né? Entra lá no canal Pamplona, vê na primeira temporada do Papeando com Pamplona, no primeiro, lembra, eu já estou na 6ª temporada, na primeira temporada, o segundo episódio foi com o Luiz Edson Fachin, hoje nosso ministro do Supremo, mas na época professor titular da Universidade Federal do Paraná, e ele fala de uma forma muito precisa sobre essa eficácia direta, imediata dos princípios. E cada vez mais, toda vez que nós falamos sobre princípios, nós precisamos sempre fazer com base na doutrina de Alex, de Dwork, no Brasil, de Ingo, de Humberto Ávila, fazer a distinção entre princípios e regras. Nesse ponto, para compreender as regras como a positivação de um determinado comando, enquanto os princípios seriam mandamentos de otimização do sistema. E já é algo fácil, comum, já está no nosso dia a dia, quem está na graduação, lembrar que no conflito entre as regras é a ideia de tudo ou nada, ou é esta ou é aquela. Nos princípios ou nas regras tradicionais de conflito entre regras, verificar a anterioridade, a superioridade, a especialidade, critérios que estão, inclusive, disseminados como um todo no nosso sistema. Mas, na ideia de princípios, nós vamos fazer, sim, sem negar um princípio, pensar na ponderação desses princípios. Porque negar o princípio é negar o sistema. E isso é algo que é muito importante. Agora, meus amigos, eu não tenho dúvida que trabalhar com princípios é uma faca de dois gumes. Porque eu não tenho a menor dúvida que, com base em princípios, você poderá fazer o seu tema de conclusão de curso, o tema da sua monografia final de curso, pensar efetivamente, talvez a análise de um ou de outro princípio. Note, no campo lá do direito coletivo, do trabalho, nós já falamos agora, por causa da reforma trabalhista, até de um novo princípio, né? Um princípio da supremacia da vontade coletiva, não é mesmo? Né? Do interesse coletivo, mais do que isso, a ideia das normas autônomas prevalecerem em geral, dentro de uma ideia de flexibilização. Você pode trabalhar este conteúdo como seu tema de final de curso. Mas perceba que quando você constrói, mesmo que o seu trabalho não seja sobre princípios, é natural que a parte introdutória da sua monografia, né, se você vai seguir um raciocínio cartesiano de premissas maiores para premissas menores, você terá ali uma oportunidade, sem sombra de dúvida, de verificar ali a base teórica. Quantas monografias este curso, agora puro sangue pelo SES, né, já foi por outra instituição, né, certificado por outra instituição, nós já tivemos centenas de monografias já defendidas. E aí, nesse ponto, eu via com muita frequência, e algo que é uma tendência, a utilização de princípios como base teórica, como revisão de literatura obrigatória da parte introdutória das monografias, o que é algo valoroso, algo que merece, sem sombra de dúvida, prestígio.
Só que é o outro lado da moeda. Eu disse que era uma faca de dois gumes. Nós temos visto na prática uma vulgarização da utilização dos princípios. O professor Lênin Streck já faz há algum tempo a denúncia disso, falando de um panprincipialismo, que nós criamos princípios à torto e direito, né? Nós fazemos ao mesmo sempre buscando fundamentação em princípios que muitas vezes nem estão sistematizados, às vezes no próprio debate a gente invoca o princípio de lá, o princípio de cá, quando na verdade às vezes é apenas uma técnica de procedimento ou um princípio específico da legislação. Então, é preciso cuidar dos princípios efetivamente, com rigor, com cuidado de ourives ao lapidar uma joia preciosa. Por isso, nós temos que ter esse cuidado e essa advertência é fundamental. Se me permite uma irreverência, às vezes eu fico brincando com os meus alunos da graduação, que não sei se eles estão estudando direito ou defesa da arte das trevas em Hogwarts. Por quê? Porque parece que eles querem palavras mágicas. O princípio tal resolve tudo, a dignidade da pessoa humana resolve tudo, a razoabilidade, a proporcionalidade. Calma, é preciso entender que a utilização de princípios é fundamental no sistema. Mas uma decisão que diz, manda fazer ou desfazer alguma coisa com base só e somente só em um princípio, é nula de pleno direito, porque ela precisa dizer no que esse princípio é aplicável e no que foi violado ou que seria violado se não faz. É preciso trabalhar um ônus argumentativo muito maior. Trabalhar com regras é muito mais fácil. Por quê? Porque a regra aplicável, aí você diz, aplica essa regra, porque está lá o direito positivo. Quando você vai utilizar princípio, o trabalho tem que ser muito maior, redobrado, multiplicado, porque realmente você precisa construir uma fundamentação, não é simplesmente falar, é com base no princípio e segue o trem. Não pode, meus amigos. É preciso realmente compreender bem essa matéria. E antes de falar especificamente dos princípios do direito do trabalho, é importantíssimo nós falarmos de alguns princípios constitucionais aplicáveis no âmbito das relações de trabalho. Por que essa preocupação? Porque, naturalmente, não se pode estudar o direito na contemporaneidade sem tomar a Constituição como o sol de um universo normativo, como a base da nossa interpretação. Toda a interpretação da legislação infraconstitucional deve tomar como norte a Constituição. Interpreta-se a legislação com base na Constituição e não a Constituição com base na legislação. Essa ideia de imaginar que a norma de concreção, a norma infraconstitucional é mais importante, na prática, muitas vezes, ela é importante porque ela vai especificar quais são os requisitos, mas ela tem de estar afinada com o texto constitucional. São regras de fundamentação e derivação para que a gente possa efetivamente perceber essa matéria. E por isso, parece-nos que para compreender bem o tema, faz-se necessário trabalhar alguns princípios constitucionais aplicáveis no âmbito das relações de trabalho. O primeiro princípio é o princípio da unidade da Constituição. A Constituição é o sol do universo normativo, como falava o jurista italiano Natalino Hirti. E nesse ponto, ela como centro, ela deve ser coerente em si. Isso puxa, talvez, um segundo princípio, também trabalhado pela doutrina constitucionalista, que é o princípio da concordância prática ou da harmonização. A Constituição não pode ter antinomias, não pode ter no seu texto um fazer e não fazer. É preciso harmonizá-la porque ela naturalmente é o centro do universo e é com base nela que devemos interpretar o sistema. Um terceiro princípio muito construído, o terceiro e o quarto, muito construídos no pensamento do jurista português Canotilho, o princípio da força normativa da Constituição. Pensar na aplicação direta de preceitos constitucionais. Note, só aqui a título de spoiler, pense lá quando você for estudar as aulas de processo, pense que as discussões sobre gratuidade, acesso à justiça, matérias que são próprias lá do direito processual, vão se respaldar no direito constitucional
e tanto que são matéria da pauta do Supremo Tribunal Federal. Então é preciso efetivamente ter em mente essa possibilidade de uma discussão, né? A força normativa da Constituição, pensando na sua eficácia direta. E para quê? Para o outro princípio que eu falei, que são dois trabalhados com base em Canotilho, o princípio da máxima efetividade, o princípio da eficiência, o princípio da interpretação efetiva, a ideia de que a norma constitucional ela deve produzir efeitos. Aquela classificação tradicional de normas de eficácia contida, bloqueada, são situações que precisam ser muito repensadas na prática, porque a gente não pode negar o texto constitucional aplicando regras infraconstitucionais como se elas pudessem modificar o texto constitucional. Eu tenho essa agonia quando falamos isso, porque às vezes, claro que nós vivemos num sistema que é estranho, é verdade, né? Temos uma Constituição que tem um processo de formalização para sua alteração, que poderia ser considerada rígida ou semi-rígida, mas nós temos uma quantidade enorme de emendas constitucionais. Sobre isso, você me permita novamente fazer uma pausa e olhar lá no Papeando com Pamplona, lá no canal Pamplona, na quinta temporada, na playlist da quinta temporada, o episódio que fiz com o professor Fábio Periandro sobre alterações constitucionais. Por quê? Porque essa noção da modificação, seja por emenda, seja antiga revisão, seja a própria mutação constitucional, é algo importantíssimo para compreender o sistema. Por quê? Porque nós temos que fazer a interpretação, e isso não deixa de ser um princípio também, de uma interpretação conforme a Constituição. Não se pode fazer a leitura de qualquer texto infraconstitucional, e os direitos trabalhistas estão nesse bolo também, sem uma interpretação conforme a Constituição. Por isso é que temos visto com tanta frequência o debate na mídia sobre aspectos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da reforma trabalhista. A matéria está em pauta no Supremo Tribunal Federal, em diversas ações diretas de constitucionalidade, e nós vamos, eu não estou exercitando aqui dom de profecia, mas eu não tenho a menor dúvida que teremos várias outras ações ainda a ajuizar. É algo que realmente mostra a centralidade da Constituição na interpretação de todo o ordenamento jurídico. Da mesma forma, é preciso lembrar do mais importante princípio constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º. Mas é o mais importante princípio constitucional, mas não pode ser vulgarizado. É preciso ter realmente cuidado ao trabalhar com a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque nós temos a dignidade do trabalhador, a dignidade do empregador. Nós não podemos pensar que a ideia de um princípio da dignidade da pessoa humana seja um cheque em branco para o magistrado fazer o que quiser. Não, é o mais importante princípio constitucional, mas deve ser tratado, por isso mesmo, com muito cuidado quando invocado. Né? Mas lembrando que a parte trabalhista, ela está no texto constitucional, não somente na dignidade da pessoa humana, como macro princípio, mas também na valorização do trabalho. Isso se verifica lá no artigo 1º, inciso 4º, mas também no artigo 170, pensando também na livre iniciativa, pensar que as relações de trabalho têm dois polos, é o empregado e o empregador, e é preciso pensar nessa circunstância, na atuação. Note que quando se fala, por exemplo, em justiça social, um princípio da justiça social, no artigo 170 e no artigo 193 da Constituição, temos algo que vai dizer respeito a uma referência na relação trabalhista, na própria atividade empresarial. Note, por exemplo, e eu falo isso também na condição, no lugar de fala de professor de direito civil, né, o princípio da função social da propriedade, que está no artigo 5º, incisos 22 e 23, além do artigo 186, é básico para se interpretar também determinadas posturas. Digo isso mesmo como o juiz do trabalho. Quantas vezes a ideia de um princípio, de uma função social da propriedade, como um desdobramento disso, de uma função social da empresa, me faz não hesitar, mas pensar em fazer, por exemplo,
bloqueios no sistema Bacen-Jude de forma paulatina, verificando determinadas circunstâncias, a depender, obviamente, da credibilidade da empresa, dos seus profissionais representativos em juízo, esse tipo de coisa, para verificar efetivamente propostas. Note que, isso aqui é uma coisa interessante, porque eu estou na condição de magistrado há mais de 2 décadas, e como professor também, e faço palestra pelo país todo. E noto, em função das lacunas do texto processual, como às vezes os tribunais se adequam a determinados critérios que são interessantes. Os senhores veem com frequência aquela previsão do Código de Processo Civil, que é para execução de título extrajudicial, né, naquela possibilidade de o magistrado determinar o fracionamento da dívida, pagando os 30%, dividindo os outros 6 vezes com correção monetária, aquilo que é especificamente para execução de título extrajudicial tem sido invocado, sem previsão legal específica, em função de uma função social da propriedade, uma função social da empresa, a ideia de uma ausência de prejuízo, verificando que lá é crédito e não direito está sendo vilipendiado, às vezes de ofício pelos tribunais, como uma forma de dar efetividade, com uma ideia de pensar num princípio da duração razoável do processo, como dar efetividade à prestação jurisdicional, é muito mais importante do que perpetuar uma discussão ou inviabilizar a atividade econômica. O que é isso? É importante, meus amigos, porque aqui não há receita de bolo. Há toda uma construção de ponderação, de argumentação, para que se possa conversar, e isso é uma das belezas do campo do direito. Se nós tornarmos o direito aritmético como uma única resposta, não vou precisar dos profissionais do direito, a gente pode ser substituído com muito mais eficiência por computadores. A ideia da ponderação, da argumentação, de uma discussão, é algo, sim, que se pode trabalhar e que se deve trabalhar. Eu não abro mão, na minha condição de magistrado, de olhar para as partes da mesa de audiência, de conversar, de tentar ponderar, de ouvi-las, né, sabe, dar voz para que elas possam dizer como é que está a situação e tentar resolver. Isto é fundamental e isso é a aplicação da Constituição, amigos. Então, eu exorto cada um de vocês, minhas alunas, meus alunos, muitos de vocês, meus colegas ou meus futuros colegas, minhas futuras colegas, para quê? Para que tenham este cuidado na interpretação da legislação trabalhista com base em princípios constitucionais. E aí, tendo feito esse introito sobre os princípios constitucionais, sobre princípios constitucionais, são tantos aplicáveis no âmbito das relações de trabalho, vamos agora sim falar dos princípios clássicos do direito material do trabalho em espécie. O primeiro princípio, o mais importante, a base de toda a construção do direito do trabalho é, sem sombra de dúvida, o princípio da proteção. O princípio da proteção é a base, né? O direito do trabalho existe para proteger. O direito do trabalho existe efetivamente para tutelar um vulnerável nessa relação de trabalho, e foi isso que justificou um tratamento diferenciado. Foi isso que permitiu, no caso concreto, uma nova reflexão. E essa ideia do princípio da proteção, que é basilar, que é fundamental no sistema, eu sigo uma linha de construção teórica nos ensinamentos do imortal jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues. E Américo Pla Rodrigues explicava que o princípio é o princípio da proteção, da qual se extraíam 3 regras de aplicação: a norma mais favorável, a condição mais benéfica e um dúbio pro operário e dúbio pro mísero, né? Mas eu faço essa observação introdutória justamente porque há outros juristas, inclusive o saudoso jurista baiano Luiz de Pinho Pedreira da Silva, que tem um clássico, Principiologia do Direito do Trabalho, né, que consideram algumas dessas regras de aplicação princípios próprios. Sinceramente, aqui não há não há qualquer problema qual linha de argumentação os senhores sigam. Talvez, dentro dessa valorização principiológica da contemporaneidade, vale a pena chamá-los também
de princípios, mas o problema é que se a gente só considerar todos os princípios, nós esvaziamos, de certa forma, o princípio da proteção, porque ele vai ser aplicado justamente dentro dessas modalidades, que eu vou explicar agora. Preciso explicar o princípio ou regra de aplicação da norma mais favorável, compreender o conceito e a extensão do princípio. Aqui, amigos, é algo aparentemente simples. Se tivermos duas ou mais normas supostamente aplicáveis para uma situação concreta, devemos aplicar a que for mais favorável ao empregado. Essa é a lógica. Note que esse é um princípio, é uma regra positivada na Constituição. Há uma constitucionalização do princípio da norma mais favorável. Você nunca percebeu isso? É o caput do artigo 7º, né? Quando fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social, esse, além de outros que visam a melhoria da sua condição social, é, de certa forma, uma constitucionalização do princípio da norma mais favorável. Por quê? Porque aí você diz, olha, é possível que tenhamos aí um choque normativo e os critérios tradicionais, anterioridade, superioridade, especialidade, devem ser não desprezados, mas colocados de lado em benefício de um princípio da norma mais favorável, né? É claro que na concepção tradicional do princípio da norma mais favorável, nós teríamos algumas teorias para a identificação do que seja a norma mais favorável. Nesse ponto, eu digo, está muito bem esmiuçado no livro do Maurício Godinho Delgado, né? Quando ele fala da teoria da acumulação, da teoria do conglobamento e da teoria do conglobamento mitigado. A acumulação, literalmente, é aplicar as normas, as mais favoráveis especificamente. Eu pego aqui a norma de cá, a norma de lá. A teoria do conglobamento verifica no contexto, no conjunto da norma, qual é a mais favorável, a lei ou a convenção coletiva. E, no conglobamento mitigado, seguir esse mesmo critério, mas por instituto, por mecanismo, por órgão, por alguma definição. Essas são características. Independente de qual vai se adotar, nós precisamos registrar, porque é importantíssimo, estamos ligados na questão da reforma trabalhista, que tivemos, se não um abalo, pelo menos uma ressalva com a reforma trabalhista, ao se colocar expressamente que num conflito entre um acordo coletivo e a convenção coletiva, deve prevalecer sempre o acordo coletivo, independente de ser mais benéfico ou não ao empregado. Note que essa é uma circunstância que modifica a hierarquização normativa, a hierarquização das fontes do direito no direito do trabalho. Eu fiz uma palestra, eu tive essa honra de ser convidado num congresso, né, que reuniu as 3 escolas judiciais de Pernambuco, da Paraíba e de Alagoas, 6ª, 13ª e 19ª. Foi lá em Recife, e a minha palestra, num painel junto com o ministro Cláudio Brandão, né, e com a desembargadora, a professora Eneida, né, lá do TRT da 6ª, era justamente a revisão da principiologia trabalhista com a reforma trabalhista. Esse tema pode ser um excelente tema para a sua monografia de final de curso, para o seu trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque, de fato, nós temos que pensar que a ideia da norma mais favorável não é mais aplicável de forma extrema, tendo em vista essa previsão da prevalência do acordo coletivo. Mas a gente precisa ponderar por que isso. Há um sentido. E note, nós não estamos revogando princípios, estamos ponderando. Qual é a lógica da ponderação do acordo coletivo prevalecer sobre a convenção coletiva? Aparentemente é muito simples. O acordo coletivo e a convenção coletiva, no polo obreiro, foram assinados pela mesma instituição, pelo menos a priori. É o mesmo sindicato representativo dos empregados. Você sabe que a diferença de acordo coletivo e convenção coletiva está no sujeito patronal, numa empresa, no outro sindicato, e na aplicação, na abrangência, só para a empresa ou para toda a categoria. Ora, se o mesmo sujeito que firmou as duas normas estabelece num acordo coletivo uma condição
menos favorável do que numa convenção coletiva, ele o fez por uma razão, porque seria um comportamento aparentemente contraditório com o que foi estabelecido na convenção. Então, nessa circunstância, verificar que teria uma especialização em função justamente da regra geral. A lógica é quase e pode ser um caminho interessante para a sua monografia, fazer um resgate do critério da especialização para justificar a prevalência do acordo coletivo sobre a Convenção Coletiva do Trabalho. Olha que coisa fascinante, teorizando sobre a reforma trabalhista, e isso pode ser, sem sombra de dúvida, um excelente tema para a sua monografia de final de curso. No próximo bloco eu continuo falando sobre os princípios do direito de trabalho, seguindo pelo princípio da condição mais benéfica. Daqui a pouco a gente volta.